Bom, garotada, então, mais uma videoaula para a gente falar agora um pouco sobre circuitos elétricos. Nessa videoaula a gente vai focar essencialmente em geradores, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos entender, vamos conhecer os diversos tipos de geradores. O nome gerador é utilizado mais por uma questão histórica, cultural. Né? O gerador de energia que a gente conhece, eles não geram energia. Por isso aqui que eu coloquei, em todos os casos eu coloquei entre aspas. Eles não são geradores, eles são transformadores de energia. Porque se a gente pegar o pé da letra, energia não pode ser gerada nem pode ser destruída, ok? Então eles são conversores de energia, podia ser um nome mais adequado. Mas o nome gerador pegou e a gente vai falar assim. Mas desde que vocês entendam que tudo que está acontecendo em um gerador, de qualquer um desses tipos que a gente vai falar aqui um pouquinho, é simplesmente a conversão de um tipo de energia em energia elétrica. Ok? Então, a gente tem os geradores mecânicos, que são muito comuns, são usados principalmente na produção aqui, entre aspas também, produção de energia elétrica em larga escala. Isso aqui seria um exemplo, um modelo simplificado de uma turbina, de um gerador, de uma hidrelétrica. Então a água vai passar por aqui, vai movimentar essa hélice está acoplada aqui ao eixo, que é onde vai ser gerada a energia elétrica. Aqui um parque eólico, cada um desses rotores aqui é um gerador, né? A gente chama eles de geradores mecânicos, porque nesse caso eles convertem energia de movimento, energia mecânica, em energia elétrica. Aqui a gente tem os geradores luminosos, o mais comum, a placa solar, ela converte então energia luminosa em energia elétrica, ok? Geradores térmicos, os geradores térmicos, ao contrário do que muitos livros explicam, geradores térmicos são aqueles tipos de geradores que convertem diretamente energia elétrica em energia térmica. Os geradores de uma usina termoelétrica, eles não são geradores térmicos, eles são geradores mecânicos. Você usa uma fonte térmica para aquecer água, o vapor de água então faz movimentar uma turbina e transforma isso em energia elétrica. Então, a transformação é de mecânica para elétrica. Geradores térmicos, eles convertem energia térmica direto em energia elétrica por meio de um efeito chamado efeito termoelétrico ou efeito Seebeck. Como é que é isso? Se você submeter um determinado condutor a uma diferença de temperatura, se uma extremidade dele, um dos lados dele está a uma temperatura e a outra extremidade está em outra temperatura, nesse tipo de material aí vai surgir uma corrente elétrica. Surge uma DDP como consequência da diferença de temperatura. O contrário disso seria o efeito Peltier. O efeito Peltier ele é utilizado inclusive em alguns geláguas. O efeito Peltier ele funciona então da seguinte forma: ele diz que se você submeter uma placa de Peltier a uma DDP, vai aparecer nela uma diferença de temperatura, né? O contrário do efeito termoelétrico. Se você tiver uma diferença de temperatura, ela vai produzir uma DDP. Então a gente tem ainda o mais comum no dia a dia da gente, que são os geradores químicos, que como o próprio nome diz, eles convertem energia que está armazenada na forma de energia química em energia elétrica. Tudo que a gente vai falar daqui para frente considerando a ideia de geradores químicos, certo? A gente fala mais um pouco sobre geradores mecânicos quando estiver lá no eletromagnetismo. Sobre geradores luminosos a gente fala um pouco quando a gente estiver lá em física moderna. E sobre os geradores térmicos a gente só vai falar deles aqui mesmo. Então vamos para frente. Um gerador um gerador real, um gerador de verdade, ele vai ser representado em um circuito elétrico dessa forma aqui. Não confunda, o gerador não é esta parte aqui que a gente está comum a ver, a gente está acostumado a ver em alguns circuitos, por simplicidade. O gerador é tudo que está entre A e B. Então, observe que o gerador tem uma resistência dentro dele e tem aqui uma tensão, uma DDP. Essa tensão que o gerador tem
e que é a tensão total que ele produz, a gente vai chamar isso de FEM. F-E-M. A sigla FEM significa força eletromotriz. Pode ser interpretado como sendo a DDP total que o gerador produz. Tem aqui um probleminha com o nome que causa uma certa confusão, porque a gente chama essa DDP total que o gerador produz, a gente chama de FEM, força. E DDP não é força. DDP é uma coisa que está mais relacionada com energia. Mas por uma questão histórica e cultural, o nome pegou. Então compreenda, a FEM é a DDP total que o gerador produz. É a DDP, é a diferença de potencial que ele estabelece entre os terminais dele quando ele não está ligado a nada. Você compra uma pilha e ela não está ligada a nada, você observa que vem escrito nela lá 1,5 volts. Aquela é a FEM daquela pilha, é a força eletromotriz que ela fornece. Só que dentro daquela pilha, os constituintes daquela pilha vão oferecer uma certa resistência quando uma corrente elétrica tentar passar naquele circuito. Ok? Então, como consequência disso, o gerador tem uma resistência interna. Essa resistência interna do gerador geralmente vai ser representada por um R minúsculo. Perceba então que se eu ligar algum circuito nesse gerador, vamos supor que eu ligo aqui um resistor. Então, essa extremidade do resistor está ligada no ponto A, essa extremidade do resistor está ligada no ponto B. Então, esse resistor está recebendo uma DDP U, que é a DDP entre A e B. Só que a DDP entre A e B não é tudo que a pilha está produzindo, porque entre A e B também tem um resistor. Então, perceba que como a gente está aqui dentro do gerador, de A para B é dentro do gerador, a corrente elétrica está passando nesse sentido. Se você então percorrer o gerador de A para B nesse sentido, você vai perceber que tem uma queda de tensão ao passar pelo resistor. Você tem uma queda de tensão que é dada por isso aqui, ó, menos RI. Né? Se a corrente está indo daqui para cá é porque a tensão cai. Então você tem uma queda de tensão, menos RI. E observe que aqui na FEM você tem uma subida de tensão. Você sobe epsilon, que é exatamente a força eletromotriz que você tinha aqui. Então você tem uma queda na resistência e você tem uma subida aqui. Consequentemente, a DDP entre A e B é dada por isso aqui. Quer dizer que quando você estabelece uma corrente no circuito, ao estabelecer uma corrente no circuito, a DDP entre os terminais do gerador vai ser menor do que aquela que vem nominalmente nele. Então, se lá tem 1,5, o que você vai medir não vai ser 1,5, porque a resistência interna dele, a própria resistência interna dele já produz uma queda de tensão. Então, o que eu vou pegar na saída aqui é um pouco menor do que 1,5, ok? Essa aqui é conhecida como a equação do gerador. Ela vai me permitir calcular qual é a DDP que o gerador está me dando, sabendo qual é a FEM dele, qual é a resistência interna dele, qual é a corrente que está circulando por ele. Se a gente tiver, óbvio, um gerador ideal, que é um gerador sem resistência interna, né? Então, se o gerador for ideal, é óbvio que a DDP vai ser exatamente igual a FEM, que é aquilo com que a gente vinha trabalhando até agora nos desenhos de circuitos que a gente fazia. A gente não considerava resistores com resistência interna. Então, aquele valor que a gente nominava lá para a força eletromotriz do gerador era exatamente o que ele estava fornecendo de DDP para o circuito. Uma coisa interessante acontece se você ligar as duas extremidades do gerador com um fio de resistência desprezível. Quando você faz isso, você está obrigando o ponto A e o ponto B a assumirem o mesmo potencial elétrico. Ou seja, você está dizendo que a diferença de potencial entre A e B é zero. Certo? Num curto-circuito,
a diferença de potencial entre as extremidades do gerador é zero. Se você inserir isso na equação do gerador, você vai ter isso aqui. 0 é igual a força eletromotriz menos R vezes a corrente que está passando no gerador. Só que nesse caso, como o gerador está em curto-circuito, essa corrente que está passando nele, nesse momento eu vou chamar de corrente de curto-circuito, ICC. Se você observar, resolver isso aqui, você percebe que a corrente de curto-circuito é simplesmente a FEM dividido pela resistência interna. Então, esse aqui é o valor da corrente que circula em um gerador real quando você liga as duas extremidades dele com um fio desprezível. É óbvio que se essa corrente está circulando só no gerador, né, não tem nenhum elemento do circuito que esteja dissipando essa energia que está sendo carregada por essa corrente. O único elemento que está dissipando energia aqui é a resistência. Consequentemente, você vai ter um aquecimento do gerador. A gente fala um pouco mais no próximo vídeo.